Tenha em suas mãos a Bíblia Sagrada. Este livro inspirado, infalível e inerrante. Vamos dizer, inspirado, infalível e inerrante. Tinha muitos domingos que eu não tocava nesses pontos. Era importante a gente ter estas coisas importantes sempre em nossa memória. Livro de Esther, capítulo 8. Você vai se colocar em pé para lermos a palavra de Deus. Livro de Esther, capítulo 8. Versículo número 6. Esther, capítulo 8, versículo número 6, que diz: Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Novamente. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? O povo de Deus diz: Amém. Pode se assentar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração. Eu quero começar a minha mensagem essa noite, uma palavra em deferência a uma pregação que eu ouvi alguns anos atrás, neste texto, que muito me impactou. Uma pregação do pastor Joás Máximo de Oliveira, da Segunda Igreja Batista de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Enquanto eu ouvia o pastor Joás pregar, eu avidamente tomava notas da mensagem. Aliás, este é o meu costume enquanto ouço uma pregação, a fim de manter os meus pensamentos atrelados ao que está sendo falado. Eu tomo ávidas notas de tudo o que é dito. Isto me ajuda a fixar o meu pensamento. Não sei se essa é uma dificuldade, uma luta para você, para mim é. Então eu uso este recurso para não me distrair e não me dispersar enquanto estou ouvindo a pregação. Se você observou o informativo que você recebeu, tem um espaço para anotações, talvez pequeno, mas útil, para que isso possa ser um auxílio para você reter a mensagem que recebe da parte do Senhor. É claro que a mensagem que eu estou trazendo aos irmãos não é a mensagem do pastor Joás Oliveira. No entanto, muito, é claro que sim, muito daquilo que eu aprendi e das reflexões às quais ele me conduziu, permeiam as reflexões que eu quero com vocês compartilhar a partir deste texto. Vamos nos lembrar primeiro a história de Esther como um todo. É uma bela história, uma história histórica, isto quer dizer uma história literal, que de fato aconteceu séculos atrás, em que inimigos do povo de Deus da antiga aliança, isto é, os judeus, chefiados por um homem chamado Amã, não por acaso rima com Satã, estavam engajados na destruição do povo judeu. Deus, na sua misteriosa providência, colocou uma jovem judia como esposa do rei, do imperador dos persas. E ela pôde agir de maneira notável e triunfal na virada desta história que trouxe a preservação do povo judeu. É uma linda história, uma história belíssima, uma história digna da sua leitura e da sua meditação. Neste ponto da história em que nós estamos, capítulo 8, Esther já tinha desmascarado Amã perante o rei Assuero. Esther já tinha obtido livramento para si mesma, para o seu tio ou primo Mardoqueu e para os seus consanguíneos mais imediatos, a sua família, aqueles ao seu redor, já tinham escapado do perigo. Após ela ter obtido o seu próprio livramento, foi que ela foi segunda vez ao imperador para rogar agora não por si, mas pelo seu povo. E para suplicar, ela, eu quero enfatizar isso no começo da minha mensagem, já estava livre, mas pesava sobre o seu coração que outros a quem ela amava, os seus consanguíneos, os seus patrícios, seus compatriotas, não estivessem livres. Isso nos dá um pouco de luz quando nós lemos no versículo número 3. Esther se lançou aos pés do rei e chorou, e suplicou que revogasse a maldade de Amã o Agagita e o intento que tinha projetado contra os judeus.
E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse, versículo 5, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se, que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. E então o versículo que nós lemos, pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? A lição, irmãos, que eu quero colocar diante de vocês, pode ser traduzida numa simples afirmação: não era suficiente para Ester estar somente ela salva. Não era suficiente para ela. Ela estava interessada na salvação do seu povo. Aprendamos isto, pratiquemos isto. Não deve ser suficiente para nós estarmos somente nós salvos. Não devemos estar descansados somente em nossa própria salvação, ou somente em nossa própria salvação e de nossos filhos, que seja o que talvez nos doa mais no nível pessoal. Devemos estar interessados e deve nos pesar sobre o coração que haja tantos perdidos ao nosso redor, que haja tantos dentre os que conhecemos e os que não conhecemos, cuja eternidade será de maldição, de tormentos, de trevas, de separação de Deus. Não podemos pensar, queridos, não podemos pensar, eu estou salvo, eu estou levando os meus filhos à igreja, e com isso descansar. Não podemos pensar nem sentir dessa forma. Ester poderia ter ficado descansada no palácio. Ela já estava livre. Seu amado tio Mardoqueu não somente estava livre, estava honrado. Amã já estava morto. Pesou-lhe sobre o coração, não um perigo iminente contra sua pessoa, mas ela pergunta, como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? É a pergunta que externa o sentimento que pesava sobre o seu coração. Digo novamente, Ester podia ter ficado lá, sossegada no palácio, rainha, cercada de servos, ela própria segura. Mas aquilo que estava vindo ao encontro de outros, pesou sobre o seu coração. Sabe quem agia assim? O apóstolo Paulo agia assim. Veja o que ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 9. Ele usa de palavras tão fortes para expressar o que está no seu coração. Ele diz no capítulo 9, versículo 1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Veja o sentimento no coração de Paulo, o fato de Paulo estar a salvo, isto é, literalmente estar a salvo, porque ele foi tirado das trevas, da prisão e levado a Jesus Cristo como seu Salvador. O fato de que ele tinha certeza da salvação, de que ele podia cantar, fim da lida até real, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar, ele podia cantar, hei de ver meu Redentor. Para Paulo isto era uma segurança, como ele externa em muitas das suas epístolas, mas não a eliminar. A compaixão do seu coração por aqueles cujo estado espiritual e cujo destino espiritual era outro. Ele diz palavras tão fortes, irmãos. Ele diz, eu próprio poderia desejar ser anátema de Cristo, como se dissesse, trocando a minha salvação pela deles. Indo eu para a condenação, se eles fossem para a salvação. Palavras muito fortes, irmãos. Eu não sei se algum de nós, eu não sei se eu, já senti assim em algum momento da minha vida de querer ser perdido se outra pessoa fosse
salva. Mas são estas as palavras que ele emprega aqui. Não pode ser suficiente para nós, que só nós estejamos salvos, que só nós estejamos indo para o céu, nós e os nossos filhos, enquanto um número gigantesco de pessoas ao nosso entorno. Não sei se você já parou para fazer esta reflexão, mas eu estava fazendo esta reflexão esses dias. Fiz uma pesquisa rápida para saber o número de evangélicos da cidade de São Luís. Não é muito alto. O censo de 2021 eu ainda não consegui a informação. No censo de 2010 era bem baixo, não dava nem exatamente 10, estou me referindo a igrejas históricas, é claro, mas se fôssemos considerar todas as denominações, não dá 20% da população de São Luís. Agora, temos que ter temor na interpretação desses dados. É muito temerário fazer um sinal de igual entre evangélico e salvo, concorda comigo? É temerário, é temerário. Nós sabemos que são pessoas consideradas evangélicas que nunca ouviram o próprio evangelho. Então eu fiquei me fazendo uma pergunta. Das pessoas que vivem aqui nesta cidade onde nós vivemos hoje, no tempo presente, quantas será, irmãos? Quantas será que alcançarão a glória no fim da sua vida nesse mundo? Será uma maioria? Eu não sei. Pensar nisso pesou sobre o meu coração. Porque nós estamos salvos, não estamos? Graças a Deus por isso. Nós já ouvimos o Evangelho, nós temos Jesus. Que bênção, que maravilha, sejamos gratos a Deus por isso. Mas a história não termina aí. E não pode ser suficiente para nós que tenhamos certeza somente da nossa própria salvação. Há que ter este mesmo sentimento no nosso coração. Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Eu falei de Paulo, mas teve mais alguém que podia ter ficado lá, lindo, glorioso, sentado no seu trono. Estou me referindo ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu abro a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo... É tão difícil quando a gente lembra do versículo durante a pregação e não antes, irmãos. Os irmãos precisam ver o que acontece com o pregador quando isso acontece. Conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós se fez pobre. É 2 Coríntios, aliás, eu não identifiquei o versículo, me perdoem. Diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, pobre se fez. Nós temos mais alguém, além de Esther e além de Paulo, que se incomodou. Jesus Cristo poderia ter permanecido assentado lá no seu trono, mas desceu ao mundo para trazer e causar e fazer a nossa salvação. Então, observemos em primeiro lugar, que não era suficiente para Esther o fato de ela estar salva. Como Paulo, como Jesus, ela se incomodou com o estado de alguém, de muitos, que estavam sob perigo, e ela fez algo, ela intercedeu junto ao rei, e ela procurou a salvação, usando estas palavras que externavam o sentimento do seu coração. Como poderei ver a destruição do meu povo? Amados, estaremos nós, talvez, despercebidos. Estaremos nós talvez despercebidos do estado espiritual, do tempo do qual nós vivemos, no qual nós vivemos, das pessoas com quem nós convivemos. Eu vejo em nossos dias a perfeita descrição do que está em Provérbios capítulo 30, versículo 11. Você vai querer anotar essa referência. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. 30:12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. 30:13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são sempre levantadas.
Há uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Como pode ser que este homem que viveu há 13.000 anos atrás, descreveu o nosso tempo com tanta exatidão? Não é isso o tempo no qual nós vivemos, irmãos? Filhos que amaldiçoam seu pai e não bendizem a sua mãe. Isto é uma qualidade, não, um defeito terrível do nosso tempo. Uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Sim, quantas justificativas nós temos para os nossos próprios pecados, explicações, racionalizações, relativizações, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Uma geração cujos olhos são altivos, as suas pálpebras estão sempre levantadas. Isso é um jeito poético de a Bíblia sondar o orgulho no coração humano e mostrar o quanto o coração humano é capaz sempre de praticar esta mesma coisa tão abominável aos olhos de Deus: o orgulho, a vanglória, a empáfia, a arrogância, a soberba. Há uma geração cujos dentes são espadas, palavras que matam, e cujas queixadas são facas. Morte, violência, oposição, antagonismo entre as pessoas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Esther estava preocupada com um perigo menor do que o perigo que nós temos que lidar, mas ela estava mais preocupada do que nós estamos. Qual era o perigo que Esther estava intercedendo em favor do seu povo? Era o perigo da morte do corpo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: não temais aqueles que podem matar somente o corpo. Ele está se referindo a governantes, a poderosos desse tempo. Ele disse: temei antes àquele que, tendo matado o corpo, pode atirar a alma no inferno. E não é de Satanás que ele está falando. Esther estava mais perturbada por um perigo menor, enquanto nós estamos mais descansados diante de uma realidade muito mais terrível. Novamente, Provérbios, capítulo 24. E eu quero que você guarde este versículo com você. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, 24:12, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Charles Spurgeon, numa de suas eloquentes mensagens, disse: se é para o inferno que os perdidos vão, que eles tenham de passar por nós para chegar lá. Que eles tenham de passar por cima de nós. Melhor dizendo, que eles tenham de passar por cima de nós para chegar lá. Mas na realidade, o que acontece é que a gente canta os nossos hinos, a gente lê a nossa Bíblia, a gente talvez se preocupe se os nossos filhos, se os nossos filhos são salvos, é uma preocupação, ou se eles estão se comportando direitinho, até porque as duas coisas, pensamos superficialmente, são mais ou menos parecidas. Se ele está indo ao culto, se ele está cantando, se ele está indo à EBD, a realidade é que nós fazemos estas coisas e chegamos e entramos em casa cantando: havemos de colher, havemos de colher. E ouvem os nossos cânticos aqueles que estão sendo levados para a morte, aqueles que estão sendo levados para a matança. E o que Deus esperaria de nós, queridos, é primeiro de tudo compaixão.
intercessão e que fizéssemos algo, pelo menos uma tentativa, de que alguém que não conhece o Senhor venha a conhecê-lo. Esther não ficou indiferente. A rainha Esther não ficou indiferente. Poderíamos nós ficar? Eu sou lembrado novamente da palavra do profeta Jeremias, lá no livro das Lamentações, capítulo 1, versículo 12, ele grita: não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor. Agora veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 11. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Se eu fosse dizer, amados, se eu fosse dizer qual deveria ser a nossa reação, eu lhes apontaria para um outro texto do Antigo Testamento, livro de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Notícias ruins. Notícias ruins que a gente recebe o tempo todo. Aliás, nós as recebemos com tal intensidade, com tal frequência, que parece que nós já perdemos até o senso do terrível que nós estamos vendo. Afinal, isso chega na tela do nosso celular e nós passamos os vídeos que mostram coisas assustadoras e nós assistimos coisas assustadoras. Mas depois de assistir coisas assustadoras, o vídeo seguinte, afinal é um toque do seu dedo, o vídeo seguinte é engraçado, então você ri, e depois você volta para outra coisa terrível, e depois vem uma interessante, e você é julgado de lá para cá. E você para de sentir. E aquilo que é terrível faz parte da paisagem. E a gente não sente, a gente se desliga, e a gente não percebe. Que basta você passar alguns minutos numa rede social para você ter a profunda impressão de que você está lendo Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Se você não pegou a referência, é o discurso do Senhor Jesus Cristo sobre os acontecimentos dos últimos dias. Afinal, irmãos, aquilo que as pessoas chamam hoje de normal, os nossos avós chamariam de vergonha. E Deus chama até hoje de abominação. E aquilo que virou até currículo, continua sendo aos olhos de Deus coisa satânica e mortal. Só que é normal. É simplesmente normal. E nós ainda cultivamos em nosso coração a tola ilusão de que essas coisas não vão nos afetar. De que a gente pode ver, que isso não vai mexer com a gente. Afinal de contas, nós somos ensinados que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade, eu não estou questionando isso, longe de mim uma coisa dessa.
Mas o que eu estou querendo dizer a meus irmãos é que o mesmo livro que nos dá certeza da salvação também nos manda operar e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. É o mesmo livro que nos manda confirmar a nossa eleição, como Pedro escreveu na sua primeira carta, por um procedimento adequado cristão. Sabe qual é o procedimento adequado? Veja o que está ali, Neemias, depois que recebeu essas notícias do capítulo 1, versículo 3, imagina a conversa que se seguiria, eles iam falar, realmente a gente vive tempos muito difíceis, os nossos ancestrais pecaram, esse governo não se importa conosco, se ele fosse um de nós, ele reagiria dessa forma. Mas o versículo 4 nos diz, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor Deus, Deus grande e temido. Sabe qual é o problema, irmãos? E o problema, eu quero ser muito específico na minha fala e que você me entenda muito bem esta manhã. O problema das igrejas de hoje é que os nossos olhos estão secos demais. Secos demais. As coisas que deveriam pesar sobre o nosso coração, não pesam. Nós estamos cientes de todas estas coisas. Eu duvido que alguma coisa que eu falei aqui hoje de manhã era uma novidade para quem já tem mais de 3 ou 4 anos de vida cristã. Mas continua seco. Nossas igrejas, que são igrejas bíblicas, que pregam a sã doutrina, e graças a Deus por isso, e disso nós não podemos nem iremos nunca recuar, em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém. Nunca recuaremos da sã doutrina em nome de Jesus. Mas a sã doutrina não é o todo que Deus quer de nós. A sã doutrina é o fundamento do que Deus quer de nós. A sã doutrina é o começo do que Deus quer de nós. A partir da sã doutrina haverá a vida santa. A partir da sã doutrina haverá a intercessão, a compaixão e o resultado destas coisas, que é a busca interessada. A busca interessada por aqueles que nós conhecemos, mas que ainda não conhecem o Jesus que nós amamos. Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Um passo nós estamos dando. Domingo passado, no culto à noite, você recebeu um cartão. Se você não recebeu, procure lá na secretaria e pegue a sua cópia. Você recebeu um cartão e você foi encorajado a escrever o nome de algumas pessoas. No meu cartão tem o nome de 7 pessoas escritas. Ele não está dentro desta Bíblia, porque essa não é a minha Bíblia diária. No meu cartão está escrito o nome de 7 pessoas. Nós oramos na quarta-feira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal. Você se lembrou de orar por eles ao longo desta semana? Preenchi um cartão bonito que a igreja me deu. Sabe que na segunda-feira eu achei cartão aqui no chão do salão de culto? Pesa sobre o nosso coração? Deveria pesar. A gente está preocupado, né? Só que com outras coisas. Deveria pesar sobre o nosso coração. Sabe o que Esther fez? Ela foi ao rei. Esta parte da mensagem não é minha. Esta parte da mensagem é a mensagem que eu ouvi do pastor Joás. Ela foi ao rei. O rei ao qual ela foi era um rei mau à beça. Não era. Se você lê o livro de Esther e acha que ele tem uma história romântica, bonitinha, leia de novo, que você está lendo errado. Tem nada de bonitinho, nada de romântico nessa história. Ela foi ao rei. Um rei mau, um rei incrédulo. Mas ela obteve dele o que pediu.
E aí foi a mensagem que eu ouvi alguns anos atrás. Nosso rei é tão bondoso. Nosso rei é tão mais poderoso que o rei Assuero. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ester ouviu de um rei mau, até metade do reino se te dará. E não iremos nós em oração a um rei bondoso? Não iremos nós em oração suplicar a um rei que é rico e generoso, que nos dê? Talvez nossas orações aqui estejam, talvez, olhando pelo lado errado. Eu ouvi isso de um pastor alguns anos atrás. Ele diz: a gente ora mais pela cura dos enfermos crentes do que pela salvação dos perdidos. Parece que a gente está mais preocupado que esse pessoal não vá para o céu do que esses aqui não vão para o inferno. Faz sentido se você pensar bem. Ela foi ao rei e pediu, e alcançou o que pediu. Você foi encorajado a orar pela salvação de algumas pessoas. Na verdade, se você pensar bem, aquele cartão que a igreja deu é até pequeno, diante do grande número de pessoas que a gente deveria ativamente interceder. E não somente isto. Nós marcamos um culto especial para o dia 24 de setembro, mas você não deveria esperar só a gente marcar um culto especial para convidar pessoas para vir e ouvir a palavra. E você deveria, mais do que isso, não só convidar, mas você mesmo oferecer o seu testemunho e falar daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida e da grande salvação que Ele oferece. Veja que tema lindo que nos foi apresentado pela Junta de Missões. A solução é Jesus. Eu gosto dessa frase, porque de fato a solução é Jesus. Eu quero te encorajar, e daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração para terminar o nosso culto. Eu quero te encorajar a orar pelos seus convidados. Aquele cartãozinho, eu quero te encorajar a orar. Eu disse que nós iríamos orar em todos os cultos, encorajamos a orar nos pequenos grupos, oramos no culto de quarta-feira. Mas entre o pequeno grupo, o culto dominical e a quarta-feira, sabe que pelo menos uma ou duas ocasiões de interceder você também tem, não sabe? Então eu quero te encorajar a orar. Eu quero te encorajar, em nome do Senhor Jesus Cristo, a que isto pese no seu coração. Minha mensagem hoje de manhã não é uma mensagem leve, é pesada. E eu oro que ela pese sobre o seu coração. Para te mover à compaixão. Para te mover à intercessão, para te mover a se incomodar, a se doer, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te encorajar a orar pela oferta que nós vamos levantar aqui na nossa igreja. A Junta de Missões Nacionais propôs um alvo para todas as igrejas batistas do Brasil de 18 milhões de reais. O nosso alvo é a milésima fração disso, estamos falando de 18 mil reais. Deus nos abençoou na campanha de missões mundiais, nós ultrapassamos o alvo, enviamos o dobro, graças a Deus por isso. Não devemos agora nos gloriar do dobro que alcançamos nessa e esmorecer na próxima, não. Devemos interceder. A obra de Deus não se faz com dinheiro, se faz com amor, se faz com o coração das pessoas. Então interceda sobre a sua oferta. As ofertas poderão ser trazidas, especificamente a gente sugere você usar o Pix de missões para que tudo seja facilmente identificável pela controladoria da igreja. Feita esta orientação, ore por isso. Ore pelos perdidos. Ame, mova-se, vá. Leve esta mensagem, a mensagem de que a salvação é Jesus. Vamos orar. Eu vou me colocar de joelhos. Se você puder, coloque-se de joelhos comigo. Nós vamos ficar 30 segundos, cada um orando no seu coração. E você orará por aquelas pessoas que você vai convidar para o culto do dia 24. Ore por elas, ore que Deus toque o coração, que aceitem o convite, que Deus abençoe a vida delas. Ore pelas pessoas que você convidará.
pensamos no tamanho da responsabilidade que o Senhor nos deixou, nós reconhecemos que a responsabilidade é grande e que nós somos pequenos. Por isso nós queremos pedir em nome de Jesus a ajuda do Espírito Santo. O Senhor ouviu, Deus, nomes serem pronunciados diante do Senhor em oração por cada um dos teus servos aqui prostrados diante de Ti. Queiras, ó Deus, na Tua bondade, te inclinar para ouvir as orações do Teu povo. E se assim te aprouver, Deus, dar ao Teu povo obter de Ti a salvação destes amigos, familiares, conhecidos, as pessoas por quem estamos intercedendo. Nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de mais uma vez pensar, Deus, na obra de missões nacionais. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o nosso pensamento sobre isso não seja um pensamento fugidio, Deus, um pensamento superficial, coisa rápida, coisa pequena. Não, Deus, mas que isto pese sobre o nosso coração, dando-nos, Deus, graça para reconhecer que esta é a Tua obra e que a Tua vontade é que o Teu povo faça parte, que o Teu povo faça a Tua obra. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja que vai levantar uma oferta, Deus, e que o Senhor encoraje cada coração à generosidade e ao amor, Deus. E que assim nós possamos consagrar uma oferta ao Senhor, Deus, para que seja usada na expansão do Evangelho no Brasil. Obrigado, Senhor Deus, por nos ter trazido a esta casa de oração para falar conosco. Obrigado por cada momento do culto desta manhã. Abençoa agora a escola bíblica dominical e todo o nosso domingo na presença do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está no céu, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco a cada dia, até o dia em que Jesus virá sobre as nuvens para nos buscar. O povo de Deus diz: amém, amém.